Bom dia e vamos começar? Uma música lindinha, olha só que linda. Quem souber canta. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. E assim nós vamos começar esse dia, essa série de evangelhos que nós vamos fazer aqui alguns, hoje vamos gravar alguns e vamos na sequência enviar para vocês, para que a gente possa ter as manhãs aí do evangelho musical. E hoje nós vamos dar continuidade aqui ao evangelho segundo o Espiritismo, porém nós estamos agora na sequência do livro que é o Evangelho por Emmanuel, que são uma coletânea de todos os estudos que ele trouxe de Mateus. Então, é o Evangelho comentado por Emmanuel, segundo Mateus, porque ele tem de Mateus, tem de Marcos, tem de Lucas, tem de João, tem o Ato dos Apóstolos e ainda tem as cartas de Paulo. É uma série. Então, aqui é uma coletânea que a FEB fez, a Federação Espírita Brasileira. Ela pegou todos os livros, deixa eu ver, ainda tem cartas universais ao Apocalipse, tá? Tá falando esse. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros desse tipo. Então, o que acontece? Todos os livros que Emmanuel trouxe mensagem através da psicografia do Chico, eles juntaram e fizeram, por exemplo, esses livros aqui, por exemplo, Evangelho segundo Mateus, tem vários livros, O Vinha de Luz, Fonte Viva, tem outros e outros livros, mas e aí ele vai marcando e nos mostrando. Por exemplo, hoje nós vamos ler aqui uma das coletâneas do Vinha de Luz, que está nesse livro, tá? Vinha de Luz, FEB, editora, capítulo 17. Então, se você for no Vinha de Luz, você também vai ter essa mensagem. Mas aqui é a coletânea. Então, vamos lá. Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Todos os comentários que Emmanuel trouxe de Mateus estão neste livro. É bem bacana, pessoal. Quem tiver interesse, quiser saber um pouco mais sobre esse livro, pode nos procurar aqui no particular, que nós damos a dica, tá? De como vocês adquirirem. Bom, e abrindo a sua boca, os ensinava, 3 pontinhos, Mateus 5,2. Auxílio eficiente. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. Aqui a gente está falando de um quadro que nós vivemos nesse mundo de provas e expiações. Bem, aqui ele vai falando sobre a política, o comércio, o intelectualismo, tudo que nos leva a nos perder, a nos deixarmos levar só pela questão mesmo do materialismo. Raríssimos são os homens que ajudam a escalar o monte iluminativo, pouquíssimos mobilizam recursos do amparo social. Ou seja, a riqueza, ela vem com o intuito, tá? A riqueza, o sucesso, ele sempre vem com o intuito de nós sermos uma soma para desenvolver o bem. Esse é o intuito de Deus nas suas leis divinas. Porém, nós, seres humanos, que somos espíritos reencarnados, que estamos num planeta a Terra, que é um planeta de provas e expiações, está em vias de mudar para a regeneração, nós estamos no estágio em que ainda o mal prevalece. O mal ainda é a base de tudo, infelizmente ou felizmente. A gente fala infelizmente porque nós já gostaríamos de estar à frente, mas é o processo que tem para hoje, é o que nós precisamos aprender a entender, né? E só para finalizar aqui, fala assim, Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente, observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a proceder que a obra educativa na multidão
desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, edificar-se pelo trabalho sadio e sentir-se melhor. Olha só como essa mensagem vai em encontro da música que nós cantamos, né? A música que nós cantamos fala: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Por quê? Porque tudo que nós fazemos de coração, tudo que nós fazemos de melhor para o próximo, a riqueza vem para nós. Então o perfume, quando nós doamos as flores, as rosas, no caso da música, que vai encontrar essa mensagem de Mateus, ela mostra que nós nos iluminamos quando nós iluminamos a vida de outro, ou pelo menos quando nós tentamos ou nos esforçamos em ajudar o outro. Então, a grande lição que Jesus trouxe é: amai-vos uns aos outros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mas ele trouxe essa frase: amai-vos uns aos outros. Essa é a grande mensagem. É isso que nós precisamos ter em nossos corações. E não deixar, por exemplo, às vezes o azedume do dia a dia, a dificuldade, às vezes da família, as reuniões, as situações que nós vivemos, porque nós nem sempre nascemos num núcleo qual nós somos todos com afinidade apurada. Muitas vezes, nesse mundo de provas, nós estamos vindo com diferenças para serem resgatadas. Essa é a questão da reencarnação. Então, por exemplo, às vezes eu tenho lá um parente difícil, e esse parente difícil não é que eu fiz mal para ele ou vice-versa, é que às vezes eu já fiz esse mal para outros. E esse parente difícil vem para me alertar, a me lembrar de que eu preciso ser uma pessoa e passar pelaquela situação a qual eu fiz outros passarem. Então nunca nós somos santos na situação que nós estamos. Ou nós temos uma dívida, uma situação com aquela própria pessoa, ou algo com outro que nos coloca naquela situação. Então vamos trabalhar para o bem, porque o bem nos leva. Chico falava, quando você estiver se sentindo mal, muito pesado, Chico falava sempre assim: trabalha para o próximo, vai lá, faz uma caridade, você vai ver como as coisas passam. E a música diz: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dado o pouco que se tem, olha lá, ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que sabem ser generosas, nas mãos que sabem ser generosas. E assim vamos começar o nosso dia, abrindo a janela, abrindo a porta, olhando para o sol. Não só o sol que brilha, pode estar chovendo, mas aquele sol do universo, aquele sol do amor maior, para que a gente consiga se conectar com o bem. É isso, vamos fazer o bem para estar conectado com o bem. Um beijo, um lindo dia para todos nós e obrigada a você que nos acompanha aqui no Evangelho Musical todas as manhãs. Fica com Deus.